Meu ex-noivo se recusou a respeitar meus limites, então me casei com o melhor amigo dele. TL, doutor, ex-noivo esqueceu que me traiu e carregou de graça, então me casei com o melhor amigo dele. Em 2019, acabei de mudar meu parceiro de longa data para minha casa devido a uma série de mais escolhas de vida dele. Foi um relacionamento difícil durante a maior parte de sua duração, mas eu era jovem e burro. Eu acreditava que era ele querendo se comprometer e realmente começar nossas vidas. No início de 2020, estávamos noivos. Eu era um estudante universitário em tempo integral, o único cuidador de minha mãe com deficiência mental e cuidando da casa e de nossos animais de estimação. Ele trabalhava um padrão de 40 horas por semana, ganhava um salário mínimo e se recusava a ajudar em qualquer aspecto da vida. Descobri no dia de Natal de 2020 que ele foi infiel e esqueceu de me avisar. Ele estava planejando me deixar, mas informou a todos, exceto a mim, porque não estava conseguindo uma nova residência. Aparentemente seu amigo de foda não gostou dele o suficiente para deixá-lo se mudar. A essa altura, havia muito pouco amor perdido e eu esperava que ele se mudasse nas próximas semanas. Avanço rápido de 3 meses inteiros e sua busca por um lugar para morar era inexistente e ele estava agindo cada vez mais com direito. Claramente, a essa altura, ele é um aproveitador indesejado que passou a residir na minha sala de estar. Eu estava prestes a obter um aviso de despejo para tirá-lo do meu sofá. Ele começou a passar o Tinder com o volume do telefone alto. Eu disse a ele para não fazer isso na minha presença, pois era altamente insensível fazer em minha casa e ele poderia fazer isso em particular. Isso continuou, então eu disse a ele que dormiria com um de seus amigos. Foi dito em um momento de raiva e foi mais uma ameaça vazia na época. No entanto, sou conhecido por ver metas até sua conclusão. Mandei uma mensagem para o cara que supostamente era o melhor amigo do meu ex e o padrinho do casamento. Acontece que ele nem considerou meu ex um amigo próximo e meu ex também agiu de maneira terrível com esse cara anteriormente. Nós nos unimos por causa de nossa experiência terrível, nos demos muito bem em geral e começamos a namorar. Eu fui sincero sobre qual foi o catalisador para eu alcançá-lo. Após 2 anos de namoro nos casamos dia 2 de abril. Ele me viu se formar com aquele diploma de bacharel que meu ex não gostava, estou na metade do meu mestrado e meu marido trabalha em um campo fixo especializado que nos sustenta. A última vez que ouvi dizer que meu ex foi expulso da casa de seu pai, nunca foi capaz de namorar oficialmente sua namorada e não fez nenhuma escolha para melhorar sua vida. Quero saber se sou babaca por querer um pouco de espaço e ir devagar. Olá, pessoal. Vou tentar resumir. Eu conheci esta garota em junho do ano passado devido a um projeto que fizemos juntos no trabalho e acabamos ficando bem rápido. Nos primeiros dias acabei morando na casa dela, passei quase o mês inteiro dormindo lá. Nosso relacionamento evoluiu muito rápido e logo já apresentei para a família e tudo mais. OBS, ela morava com um amigo do ex. O problema é que ela sempre dizia que tinha as metas de vida, casar, ter filhos e tudo mais, coisas que eu nunca tive realmente vontade de fazer, mas estava disposto a poder conversar com calma. Aí que tava o problema, pra ela tudo era pra ontem. Ela acabou expulsando o amigo dela da casa dizendo que eu ia morar lá, isso após uns 5 meses que estávamos ficando e eu nunca tinha pedido pra que ela fizesse isso e nem tínhamos acordado de morar juntos já. Eu não sou uma pessoa de ficar muito grudado o tempo todo e esporadicamente gostaria de estar sozinho, e por ter ficado um tempo sem vê-la, quase um mês, ela baixou o Tinder, sendo que tínhamos acordado de ficar entre nós apesar de nenhum pedido de namoro, até porque acho que o rótulo quase não importa, já que você já vive uma vida de relacionamento sério junto, e um dia antes de nos vermos de novo disse que tive sorte de visitá-la pois ia sair com um cara do Tinder no outro dia. Não tínhamos nem conversado direito sobre o relacionamento. Enfim. Espero que tenha dado pra entender. Voltamos a ficar e ela começou a ficar muito grudada novamente, eu acabo me sentindo um pouco sufocado então novamente quis ficar um tempo sozinho. Aí que está a parada, quando estávamos ficando essa segunda vez novamente, ela me mostrou um cara no Instagram que tinha chamado e falado que queria agência lá, um marketing. Do nada. E eu falei, tá na cara que o maluco tá querendo te comer kkkk, ela achou engraçado e morreu o assunto. Bom, eu tirei meu espaço novamente um dia, de repente, ela veio me dizer que estava passando madrugadas acordada com o cara e que ele era muito legal e tudo. Isso mesmo, sem nem termos acordado de não ficar mais, só que a parada é que ela ainda gosta de mim, me chama e fica me mandando stories no Instagram sobre namoro. Eu disse, é muito difícil confiar nela novamente e ela acha isso engraçado. Disse que quer conversar comigo e por último, ela chamou o cara pra sair neste sábado e levou o cara pra casa dela. Engraçado, ela diz que nem ficou com ele. KKKKKK. Bom, é isso. Eu queria saber se eu realmente sou babaca por querer meu espaço de vez em quando, ficar um pouco sozinho, eu gosto de jogar com meus amigos e ela até entra no Discord pra conversar com a gente. Sou babaca por não querer ter relações com um cara?
Hoje entrei no Grindr, e um cara falou comigo, quem já fez gameplay dele, já sabe como funciona. Quando chegou a hora de mostrar o rosto, o cara logo me mandou o número e pediu pra eu chamar pelo WhatsApp. Eu tento ser discreto, então eu dificilmente faria isso, pois as pessoas iam saber meu nome, mas como eu já tinha visto certas partes desse cara por foto, eu me interessei e me arrisquei falando pelo WhatsApp. Na conversa, ele falava que me via caminhando, e que já me conhecia desde que eu era criança, pois ele brincava com meus primos mais velhos, e na verdade ele era até um primo distante meu. O fato dele saber tanto sobre mim me intrigou, porque eu nunca tinha visto esse cara na minha vida. Até esse ponto eu já estava perdendo o interesse, mas como não tinha nada para fazer e estava curioso, aceitei seu convite para ir conversar na casa dele. Ele me recebeu e fomos direto pro quarto. Eu queria ter dito logo que iríamos somente conversar, porque somos primos, mas ele me cortou, contando da vez que fez um glup glup no meu outro primo e no meu irmão. Eu fiquei tão em choque com essa informação que fiquei quieto. Até aí tudo bem, ainda poderia rolar algo, mas aí ele começa a contar que gosta de viver em relacionamentos onde ele pode ter vários e esses vários só podem ter ele, tipo num harém. Daí ele me mostra fotos dos caras que deram uma nele, e todos eram novinhos, detalhe que meu primo dizia ter 29 anos, mas parecia mais velho. Eu perdi o interesse mesmo depois que ele falou que já me observava e que tinha sede em mim. Eu tenho 25 anos, mas ele achava que eu tinha uns 16. Então eu falei logo pra ele a verdade, eu não quero ficar com você, porque fiquei desconfortável com esse fato de sermos primos e você saber muito sobre mim. Então expliquei pra ele que eu não sentia atração por parentes, e nem por amigos. Contei pra ele sobre alguns dos meus amigos que eu desconfio gostar de homem, e que são bem bonitinhos, mas eu não tentava descobrir nada porque me davam desconforto. Eu já tinha até deixado claro que fiquei chocado com o fato dele ter mamado meu irmão. Meu segundo ponto é que ele colecionava novinhos, se eu ficasse com ele eu seria só mais um. A gente estava conversando bem até esse ponto, ele mudou para uma pessoa mais fria, e eu dei uma metaforada e disse que ele estava com raiva, e que eu compreendia, então fui embora. No zap, eu disse para ele não ficar com raiva, daí ele manda um textão dizendo que não quer me ver mais ou algo assim, e agora estou com isso na cabeça. TLDR, um cara que sabe de muita coisa da minha família e que é praticamente um predador de novinhos, ficou com raiva porque não quis ficar com ele. Fui babaca por aparentemente iludir ele? Sou uma mãe solteira, então acabo administrando um Airbnb legal, crônicas de uma vizinha desagradável. Agora que a saga da Tiz acabou, é hora de falar sobre a retaliação do nosso senhorio. Meu marido e eu moramos neste complexo de apartamentos de 2016 a 2019. Até 2018, o apartamento ao lado do da Tiz era alugado por um casal dominicano que, além do coliseu que eles montavam na sala de estar todos os fins de semana para assistir a lutas de boxe pela televisão, eram muito legais. Então, meu marido e eu ficamos meio chateados quando o casal decidiu que já haviam tido o suficiente do nosso prédio. Eles voltaram para casa um dia e encontraram na porta um rato enorme do tamanho de um gato se deliciando com alguns ossos de frango do KFC que caíram da lixeira da Tiz. Eu também argumentaria que o casal provavelmente achava difícil dormir com a cabeceira da cama da Tiz batendo contra a parede do quarto deles o fim de semana todo, acompanhada de Vibes Cartel Spice. Ficamos ainda mais desapontados quando percebemos que eles estavam sendo substituídos por uma mãe e suas duas filhas. Não é que eu não goste de crianças. Apenas que a Jay não era exatamente um exemplo de autoconfiança. A família era quieta e tímida, mas era claro que elas tinham problemas. Grandes problemas. De acordo com o que a Tina me contava em conversas casuais na lavanderia, ela já havia se colocado num pedestal muito alto aos olhos de seus pais. De acordo com o que ela mesma dizia, foi violentamente derrubada desse pedestal quando descobriu que estava grávida da primeira filha. Ela tentou subir em outro pedestal muito alto e conseguiu se manter lá tempo suficiente para se casar e ter a segunda criança, mas o cachorro traidor chutou a Tina do ápice da prosperidade para o fundo da pobreza mais uma vez. Coisa pesada para conversas na lavanderia. Mas era difícil sentir pena da Tina. As meninas, infelizmente, pareciam entender muito bem que eram um fardo para a Tina. A adolescente, um mel, era arisca e rabugenta, o que alguns poderiam dizer que é normal para uma garota de 15 anos, mas será que garotas de 15 anos dão palmadas nas próprias irmãs? Não brigar, dar palmadas. Como um pai faria. E a de 8 anos, embora doce, ultrapassava limites como unhas de acrílico em papel higiênico barato. A Tiz imediatamente odiou a Tina porque só havia espaço neste prédio para um espetáculo de merda de cada vez. Toda vez que eu via a Tiz e a Tina se cruzarem pelo prédio, o clima esfriava e os pássaros fugiam para o oeste. Mas, a Tiz e o Jay partiram logo depois que a Tina e suas filhas se mudaram. Se vocês estão procurando pela briga de gatas do século, me desculpem, mas vou decepcioná-los. O pai do Jay voltou da faculdade e ficou com a custódia principal do Jay. Isso significava que a Tiz não tinha mais direito à pensão alimentícia e não podia mais pagar o aluguel do apartamento.
Meu marido e eu sacrificamos um bode em agradecimento ao Altíssimo. Mas algumas semanas depois que a Tiz e o Jay saíram, meu marido e eu percebemos barulhos estranhos vindos do apartamento de cima. Deveria estar vazio, mas ouvíamos cadeiras arrastando no chão a qualquer hora da noite. Liguei para o nosso senhorio e perguntei se alguém havia se mudado, mas ela nos disse, não. Mas tem alguém lá em cima, eu disse a ela. Ela me ignorou. Disse que não tinha ninguém lá em cima. Então, por que, apenas algumas noites depois, o portão de segurança do antigo apartamento da Tiz estava aberto? E por que as luzes estavam acesas? Liguei para o nosso senhorio, mas ela me disse para relaxar, o que foi um jeito educado de dizer me deixe em paz, você idiota paranoica. Bem, meu marido tinha certeza de que algum mendigo estava morando no antigo apartamento da Tiz, o que era altamente provável considerando onde morávamos. Nosso antigo complexo de apartamentos está localizado em um dos poucos cantos residenciais que restam em uma cidade de festas em rápido crescimento. Na rua ao norte, há uma série de restaurantes turísticos. Na rua ao sul, está o bar mais mal frequentado em 5 milhas, e na rua à direita havia um bordel disfarçado de Airbnb. Nunca passou pela minha cabeça que as garotas de salto alto de 6 polegadas, com roupas provocantes e cílios postiços até quarta-feira, andando pela rua às 1 hora da manhã, estavam trabalhando. De qualquer forma, meu marido decidiu verificar o apartamento de cima, e eis que, o portão de segurança e a porta da frente estavam destrancados. Meu marido concluiu que a Tiz ou nosso senhorio devem ter deixado as portas abertas por acidente, o que permitiu que quer que diabos estivesse arrastando cadeiras sobre nossas cabeças entrasse no apartamento vago. Passei essa informação para o nosso senhorio, que me assegurou que mandaria um chaveiro para trocar as fechaduras. Foi em uma noite depois que o chaveiro trocou as fechaduras que meu marido e eu chegamos tarde em casa e nos deparamos com um invasor no andar de cima. Na porta do antigo apartamento da Tiz estava a Mel. Com ela estava um homem que, embora jovem, era claramente mais velho que a Mel, mexendo na fechadura do portão de segurança. Quando a Mel nos viu, ela pulou tão alto que quase arrancou algumas telhas do telhado. O jovem, no entanto, nos cumprimentou muito cordialmente. Em seguida, ele terminou de abrir as fechaduras das portas e entrou no apartamento. Sim, meus caros, a Mel tinha invadido o apartamento de cima e montado acampamento. Vocês podem acreditar que liguei para o nosso senhorio e contei a ela o que acabávamos de ver? Ela ficou chocada. Eu tinha certeza de que era realmente a pessoa que eu tinha visto entrando no apartamento. A Mel era uma jovem tão educada e madura. Deve ter sido outra pessoa. Acho que eu não era apenas uma idiota paranoica, mas também uma idiota cega. De qualquer forma, alguns dias depois, a Mel e a Tina começaram a mudar móveis para o apartamento da Tina. Elas não disseram nada para nós quando nos viram. Eu me perguntava se eu era a vilã da história, mas meu marido disse que não. Eu deveria ligar para o nosso senhorio e relatar a situação. Oh, não se preocupe com isso. Eu disse para a Tina que a Mel poderia ficar lá por um tempo. O quê? Bem, amigos, o que aconteceu foi que nosso senhorio ligou para a Tina para confrontá-la sobre a invasão do apartamento pela Mel. Mas então a Tina contou a nossa senhoria sobre a sua recente queda do topo e lamentou sobre os horrores de criar uma adolescente sozinha em um apartamento de um quarto. Ela chorou tanto que nossa senhoria decidiu fazer um acordo. Por $200 por mês, a Tina poderia alugar o apartamento vago para a Mel sob a condição de que quando um novo inquilino fosse encontrado, a Mel se mudaria. Ok, tudo bem, pensei. Se é assim que você quer administrar seus apartamentos, é com você. Vou ficar fora do seu negócio da próxima vez. E foi exatamente o que fiz quando cheguei em casa do trabalho um dia e encontrei um casal americano vestindo roupas de banho tentando abrir o portão do complexo. E continuei assim na semana seguinte, quando meu marido viu a Mel limpando o apartamento enquanto 3 mulheres australianas assavam na churrasqueira da área da piscina. Mas, em uma noite em que uma prostituta bateu em nossa porta, eu tinha tido o suficiente. No começo, tentei dar o benefício da dúvida para a Tina e a Mel. Talvez isso fosse algo que elas tivessem combinado com a senhoria. Talvez fosse realmente a senhoria testando o aluguel de curto prazo, já que havia tantos turistas perambulando pelo complexo. Se ela sabia que havia pessoas estranhas entrando e saindo todas as semanas. Nenhuma resposta. Descobri que não éramos os únicos moradores preocupados e ignorados. 2 dos nossos outros vizinhos também tentaram entrar em contato com a nossa senhoria para contar sobre os estranhos turistas pendurando roupas de banho em todas as cercas da área da piscina e ocupando todas as vagas de estacionamento. Em vez disso, nossa senhoria alugou o apartamento ao lado do nosso para um grupo de garotos que saíam de casa para a faculdade. Agora a Tina é a única que ocupa o lugar do meu vizinho. Ela tem Airbnb por lá o tempo todo.
Pode haver um limite para o número de pessoas que ela pode acomodar, mas ela claramente não tem limites para a criatividade quando se trata de encontrar espaço extra para pessoas dormirem. Um dia, ela vai descobrir como transformar o forno em um apartamento. Você assiste anime, então tome conta do meu filho voyeur. As Crônicas do Vizinho Mau. Isto aconteceu alguns anos atrás, mas até hoje, meu marido e eu compartilhamos as histórias das duas mulheres terríveis que assombraram o prédio onde alugamos nosso primeiro apartamento de verdade. Esta é uma história da saga da Tis. Conhecemos nossos vizinhos de cima, uma mãe, a quem chamaremos de Tis, e seu filho de 12 anos, a quem chamaremos de Jay, no exato dia em que nos mudamos. Estava chovendo, então era estranho encontrar os dois parados ao pé da escada que levava ao apartamento deles, diretamente acima do nosso. Tis nos disse que Jay queria nos fazer uma pergunta. Jay apontou para a cesta de roupas nas mãos do meu marido, que continha nosso PlayStation e Switch. Ele nos disse com a voz mais doce e educada que nos observou descarregando nosso caminhão e viu os consoles, e perguntou se ele poderia pegar emprestado um deles. Meu marido estava e ainda está compreensivelmente superprotetor com suas coisas, e mesmo que meu Switch não fosse novinho em folha na época, não havia chance de eu emprestar um console de $400 para um estranho de qualquer idade. Educadamente, recusamos. Tis rapidamente repreendeu Jay, como se não soubesse o que ele tinha a intenção de nos pedir. Mas Jay não parecia abalado com a rejeição. Em vez disso, ele sorriu docemente e nos disse que subiria correndo para pegar algo para nos trocar por um console. Tis, aparentemente alheia à sua fúria segundos antes, sorriu como se fosse uma ótima ideia. Mas, como estava chovendo, Jay escorregou na escada para o apartamento deles e machucou a perna. O que se seguiu foram gritos que só podem ser descritos como os gritos de um monólito se despedaçando. Meu marido quase deixou cair a cesta de roupas ao correr para ajudar o garoto. Mas Tis empurrou meu marido de lado, agarrou Jay pelo braço e o arrastou para cima, gritando com ele por ser tão mal educado. Ficamos sem palavras, mas nenhum de nós diria o que realmente pensávamos. Vá agora e peça o reembolso do depósito ao proprietário. De qualquer forma, Jay não nos incomodou mais pedindo emprestado um console, mas nas semanas seguintes, notamos que ele sempre estava rondando do lado de fora do nosso apartamento. Quando chegávamos em casa do trabalho, ele estaria sentado na nossa varanda ou nas nossas cadeiras de descanso. Às vezes ele estaria brincando na área gramada que tecnicamente era nosso quintal, já que tínhamos que cuidar dele. Um dia, quando chegamos em casa, flagramos ele espiando pela janela da nossa cozinha. Quando meu marido confrontou Jay, Jay sorriu docemente e disse que só queria saber de onde vinham os deliciosos aromas. X nunca cozinhava, então ele gostava do cheiro do nosso apartamento. Puta merda, bem no cocoro. Era difícil ser firme com Jay. Ele estava obviamente invadindo nossa privacidade, mas também era tão doce e bem educado. Na verdade, era um milagre que ele tivesse saído do ventre da Tis. Ao longo das semanas, ela havia se mostrado bastante egoísta e negligente. Metade do tempo em que Jay brincava na nossa grama, era porque ela não estava em casa e havia mandado ele brincar lá fora para não bagunçar o apartamento. No entanto, isso sempre acontecia durante o dia, e a propriedade era segura. Eu faria o que a Tis fez? Nunca, mas, como Jay tinha 12 anos e os vizinhos eram todos muito confiáveis, não chamamos os serviços sociais. Tarde da noite, meu marido e eu estávamos nos aconchegando na nossa sala de estar. Bem aconchegados. Estávamos assistindo a um filme sexy. Tomamos um pouco de vinho e comemos um pedaço de um biscoito especial. Sabíamos que, mesmo com cortinas que bloqueavam a luz, correríamos o risco de sermos ouvidos pelos vizinhos dos lados e de cima, então mantivemos tudo em silêncio. Depois que terminamos, meu marido foi até a cozinha pegar um copo de água, completamente ignorante do fato de que tínhamos esquecido de fechar as cortinas da cozinha. Quando ele deu um pulo, pensei que fosse porque ele quase mostrou o pinto de Indonf para a pobre senhora idosa ao lado ou algo assim, mas não. Meu marido pegou suas calças e correu de volta para a janela, olhando curiosamente, quase com raiva, para a escuridão. Ele tinha visto algo, ele me disse. Mas o que quer que fosse, já havia ido embora. Tentamos não pensar mais nisso e decidimos que reservaríamos nossas atividades íntimas para o quarto, por respeito aos nossos vizinhos e para evitar humilhações. Pouco tempo depois, começamos a assistir a Dragon Ball Super. Assistir na sala de estar era melhor porque anime é mais bem aproveitado em uma televisão grande com um ótimo sistema de som. Era tarde, por volta das 23 horas, em um sábado, e tínhamos assistido a alguns episódios, mas, por alguma razão que não consigo lembrar, pausamos. Meu marido me perguntou se eu queria assistir a mais um episódio. Sim. Pessoal, não fui eu quem disse isso. Meu marido também não disse isso. A resposta veio da janela bem acima de nossas cabeças.
Meu marido pulou do sofá e abriu a porta da frente. Lá, sentado tão educadamente quanto vocês imaginam, em nossa varanda, em uma cadeira de descanso com uma coberta, às 23 horas de um sábado, estava Jay. Ele tinha puxado uma das nossas cadeiras de descanso para perto da janela e estava assistindo TV conosco através da fresta na cortina que tínhamos deixado para pegar um pouco de brisa. Ele olhou para o meu marido com felicidade, mais feliz do que Tom Cruise declarando seu amor por Katie Holmes no programa da Oprah. Bem, ele estava feliz até meu marido pegar uma pedra e jogar nele. Ok, foi assustador o garoto ter espiado nossa sala de estar pela janela às 23 horas. Claro. Foi legal jogar pedras nele? Eu e meu marido discordamos. Sendo professora, eu não conseguia justificar esse nível de retaliação contra uma criança, não importa o quão assustadora ela fosse, mesmo que fosse o fim do filme As Panteras. Depois que Jay saiu correndo gritando como uma arara no cio, disse ao meu marido que tínhamos que pedir desculpas de manhã, mas também falar com a Tis sobre o comportamento inadequado do Jay. No dia seguinte, Tis estava bem tranquila quando fomos vê-la no andar de cima. Ela até riu quando meu marido contou sobre ter jogado a pedra, o que achei super estranho. Tis apenas balançou a cabeça e nos disse que Jay achava que éramos os mais legais. Talvez, ela disse, devêssemos apenas convidar Jay da próxima vez. Da próxima vez? Não seria estranho, ou seja, comportamento pra lá de problemático, dois adultos convidarem uma criança de 12 anos para entrar no apartamento às 23 horas? Tis riu. Não. Ela pode perceber que não somos esse tipo de pessoa. Ela pode perceber que amamos crianças. Por que teríamos videogames e assistiríamos anime se não? Mas somos tão maus com Jay. Todos os dias, Tis o manda descer para brincar com a gente e nós o ignoramos. É tão frio da nossa parte deixar uma criança correr solta sabendo que ele está sozinho. Desgraçada, você é a mãe dele. Você é quem deixa Jay sozinho desde o começo. Ah, estamos tão fora de contato. Não fazemos ideia de como é ser mãe solteira. Tudo o que ela quer são algumas horas nos fins de semana para aproveitar. Jay não estaria nos assustando se o deixássemos entrar no nosso apartamento quando ela sai com as amigas. Temos videogames e assistimos anime. Meu marido perdeu a paciência. Ele disse a Tis o que realmente pensava sobre ela e seu filho estranho. Ele disse a Tis para contratar uma babá ou ele pessoalmente ligaria para o proprietário e a denunciaria. Tis fez um barulho com a boca, bateu a porta da tela em nossas caras. Mas antes que ela pudesse bater a porta principal, ela nos disse que, dali em diante, precisaríamos garantir que nossas cortinas estivessem fechadas se quiséssemos andar nus pelo apartamento. Então, ela olhou para a área genital do meu marido e riu. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.